que na verdade também tem muita questão de como começa o livro, né? Não sei se eu dou um spoiler aqui, mas o livro já começa subir, não sei na onde, pai, pulei. Aí eu achei massa, falei, cara, esse livro é top. Sim, até mesmo, isso é uma técnica, né, que os escritores usam. Prender você, porque o que vai prender a pessoa que está lendo é o início. Eles falam o primeiro capítulo matador, a primeira frase, né? Então, assim, muitas vezes a gente pega alguns livros... Não, eu pensei que é o... Não, o prólogo faz parte da história, nesse caso. É aqui? Aqui já começa bom. Ela tentou correr. Só um spoilerzinho. Tentou. Já gostei, cara. Já gostei. Isso então, aqui é bom, entendeu? Logo esse início já é justamente para poder prender, né? Então, assim, essas técnicas de falar, já trazer na primeira frase, logo no início ali, um acontecimento chocante, algumas vezes algo que ainda vai acontecer lá no final do livro, mas isso acontece principalmente quando é narrado em primeira pessoa, né? Em que o próprio personagem é o narrador, né? Que ele fala, por exemplo, eu vou fazer isso, mas não é agora. Aí, tipo assim, vai atiçar a curiosidade. Né? Igual aí a primeira frase do livro, ela tentou correr. Né? Achei massa aqui. Agora você vai se perguntar, tá, mas ela conseguiu correr? Por que ela queria correr? Ela estava correndo de alguém, de alguma coisa? Por quê? Aí, isso é massa, cara. É justamente para tentar já aprender no início. É engraçado, sabe o que é? O que acontece? Como você já sabe, eu sou muito fã de filme, e aí eu vou lendo, eu já consigo ver a cena acontecendo, pô. Sim. Na minha cabeça reproduz, não sei se todo mundo é assim, imagino que seja, né? Mas na minha cabeça já reproduz, tipo, filmando os pés da mulher correndo. Isso é igual quando você para ler algumas histórias que muitas vezes alguns escritores eles trazem uma fase descritiva muito grande. Nesse livro, por exemplo, eu ainda utilizava muito isso. Eu vou apresentar um personagem. Eu vou falar, o personagem ele tinha a pele de tal cor, ele era de tal altura, seus olhos eram dessa cor e tal. Então já vai montando aquela imagem na cabeça sua. Muitas vezes você associa a imagem que eu estou descrevendo aí com até algum ator que você conhece, de filme, de novela, de alguma coisa. Engraçado que eu vi isso aqui, você falando, eu já vi tudo, cara. Então, agora... Já sabe o que nós temos que fazer. Já temos o roteiro aqui pronto. Tenho um conto mesmo que eu escrevi, eu ainda não publiquei, mas que eu passo o conto inteiro, ele é também narrado em primeira pessoa, né? Talvez, esse é um grande talvez, ele já está pronto, né, o conto, só que ele é um grande talvez ainda, que eu estou com um projeto de reunir todos esses contos que eu tenho escrito, né, que são histórias menores, em um livro único, né, para poder lançar um livro de contos, ou se eu vou só jogando esses contos aí aleatórios na Amazon, ainda não sei. Mas tem o que eu escrevi que eu passo, por exemplo, o conto inteiro em primeira pessoa. Então a personagem que é a narradora, ela fala do que ela está vendo ao redor dela, mas ela nunca fala como ela é. Só no final, que é o momento em que eu narro uma cena em que ela se vê no espelho. Aí é que eu vou narrar aí que eu vou apresentar para o leitor a imagem daquela personagem. Que antes eu não fiz isso no decorrer do conto. Né? Então, assim, muitas vezes, quando tem essa parte mais descritiva, então você visualiza todo o personagem ali, você associa, isso aqui está parecendo fulano. E muitas vezes a gente tem, né? Eu, por exemplo, quando eu vou escrever, algumas vezes eu tenho algumas referências, né? De alguns atores, algumas pessoas reais, para poder eu determinar ali, colocar ali, por exemplo, né? Na história. Então, às vezes eu pego... por exemplo, talvez quem for ler esse livro, quem já leu, não sei, mas talvez quem for ler o Sinfonia, quando eu apresentar o personagem aqui, o músico que vai ajudar o investigador, né? O músico, eu basicamente, na minha cabeça, quando eu criei esse personagem, na minha cabeça estava o Daniel Craig, né? Que fez aí o 007. Então, tipo assim, eu desenhei ele no livro com a imagem do Daniel Craig ali. Né? Não sei se quem for ler agora vai imaginar ele dessa mesma forma, né? Engraçado que você contando, eu não vou ler o livro, mas você contando aí, quando você contou mais ou menos como é que seria, eu imaginei aquele ator que faz o lado do X-Men, é o professor, mas o novo. O novo, James McAvoy. Eu não sei o nome, o nome dele é esse? James McAvoy. É o novo, que tem o carequinha. Eu imaginei aquilo lá, pô. Mas parece ele, moço.
Cara, você contando, eu falei que o cara dá certinho. Se eu fazer um filme, aquele ator lá vai dar certinho pra essa cena aí, entendeu? Acho que é porque ele tem um filme parecido com uma história dessa. Acho que tem. Fragmentado, parece o nome do filme. Fragmentado, ele assume várias personalidades ali. Tem parecido um pouco com o que você contou. O que você contou, né? Não sei se o livro vai fazer. Não corre exatamente para essa direção, não. Uhum. Mas ele é ali um suspense, uma investigação, né? Que é geralmente o tipo de literatura que eu consumo.